Capítulo 11. Da prova de inexistência de débito. Artigo 47. É exigida certidão negativa de débito CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos. Inciso 1. Da empresa. Alínea A. Na contratação com o poder público, e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal, ou creditício concedido por ele. Alínea B. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. Alínea C. Na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a 2.500.000 cruzeiros incorporado ao ativo permanente da empresa. Alínea D. No registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade, ou sociedade comercial, ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Inciso 2. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais, é a dívida ativa da União por elas administrados, será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito. Alínea A lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. Alínea B. A constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. Alínea C. A averbação prevista no inciso 2 deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966. Alínea D. O recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública. Alínea E. A averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 7º. O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil, não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 8º. Artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato, ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal,
com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo 3º. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial, e a autoridade, ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior, incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.